dar prosseguimento à nossa pregação. Gálatas era uma cidade e também uma igreja, os Gálatas. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Por quê? Porque ele era um homem que ele era temente a Deus. Mesmo ele sendo da lei, ele conhecia toda a lei de Moisés, toda a lei mosaica, ele conhecia. E ele era zeloso. Não é que ele era mau, é que ele era zeloso daquilo que ele acreditava. Ele era um sacerdote, ele era um ministro da palavra de Deus, só que era da lei. Então, quando Jesus veio, ressuscitou e tal, os discípulos ficaram fechados com medo, porque houve uma perseguição da parte do Império Romano, perseguiu os cristãos. Então, Paulo, mesmo sendo judeu, Saulo, ele perseguiu o povo de Deus. Mas lá na frente você vai ouvir isso. E quando ele começou a pregar em Gálatas, ele esteve lá nessa cidade, já ele convertido, pregando a doutrina da graça, ele esteve nessa cidade chamada Gálatas, nessa igreja Gálatas, e ele diz assim, a inconstância dos Gálatas. O que é uma inconstância? É uma pessoa que ela não está satisfeita. Ela nunca está satisfeita com nada. Quando ele não estava satisfeito com uma palavra de Deus, porque ele não conhecia a graça, eu estava sempre procurando alguma coisa. E o dia que eu achei a graça do Senhor, acabou. Não procuro mais nada, ela é única, verdadeira, não existe outra. A mesma coisa é você, meu irmão, minha irmã. Fica na graça. A doutrina do Senhor é tudo. Amém? Então, a inconstância dos Gálatas. Quer dizer, eles estavam bem, mas eles começaram a dar ouvido. Vamos ver. Aí Paulo fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquilo que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amém? Então Paulo estava falando para eles: admira vocês. Vocês começaram bem na doutrina, tudo certinho. Agora eu chego aqui e encontro por quê? Eles estavam começando a dar ouvido a pessoas que estavam entrando na igreja para falar, dizer que não, mas a lei também é de Deus. Não, você está na graça, mas a lei é de Deus, a lei é de Moisés. Então havia uma confusão. Então eles já estavam ficando frios. Não procuravam mais a doutrina. Então Paulo disse: primeiro vocês começaram pelo Espírito e vai terminar na carne. Muitas pessoas começaram aqui, mas saíram. Por quê? Porque deram ouvido à conversa do mundo. Amém? Então permaneça na doutrina do Senhor Jesus, que é a graça do Senhor. E ele diz aqui, que vos chamou de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, tinha pessoas da própria igreja que estavam lá dentro querendo que eles fossem para a lei, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer, quer trocar o evangelho. Mas ainda que ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja claro, esta. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vem além daquilo que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ele fez uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda os homens, não seria servo de Cristo. Ele falou: eu agrado a homem ou agrado a Deus? Quem que você agrada? A Deus. Fala para a pessoa do seu lado: quem que você agrada? A Deus. Amém.
Para a igreja de Gálatas. Ou seja, agrada a Deus ou aos homens? Então, eles ficaram ouvindo Paulo. Então, Paulo continua. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Está vendo? Ele fala, ouça. Faço-vos, porém, saber, irmão, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo, ele foi revelado. Quem pregou para Paulo não foi Pedro, não foi João, não foi Joaquim, não foi nada. Quem pregou para Pedro, ou para Saulo, foi o próprio Senhor Jesus. Porque ele era um homem muito temente a Deus. Apesar de ele estar na lei, ele mandava matar os cristãos. Ele achava que aquilo ali era tudo mentira. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele mandava matar os cristãos. Ele foi até o imperador e pediu cartas, autorização para quando tivesse um cristão, ele mandava matar. Ele odiava a crente. Ele odiava a crente. Cristão. Mas o dia que Jesus se encontrou com ele, mudou completamente a vida. Amém? Então vamos ver lá em Atos. Abra sua Bíblia em Atos. Lá para trás, assim, ó. Volta lá, em Atos dos Apóstolos. Volta lá, em Atos, antes de Romanos. Atos 9. Entendeu? Você vai ver o encontro dele com Jesus, Saulo. Coisa linda. Então, meu irmão, é Atos 9. Capítulo 9. O nome dele é Saulo. Por quê? O nome dele era Saulo. Quando a gente encontra com o Senhor Jesus, ele dá um novo nome para a gente, sabia? Sabia que quando Jesus vier, você vai ter um nome lá do céu? Lulu, vai ser um não, horrível. Vai ser um nome que só você sabe que Jesus vai te dar. Aí ele vai te chamar assim, Senhor, eu estou aqui. Aí você sabe que é você. Amém? Coisa linda, né? Então, olha só. Saulo, a convenção de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. Então, onde ele encontrava um cristão, ele mandava prender. Seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Que luz foi essa? O Senhor Jesus Cristo. Ele não era um homem, Pedro não pregou para ele. Não pregou. Pelo contrário, depois ele ainda repreende a Pedro. Então, você veja que tinha que ser o próprio Jesus para convencer ele. Só Jesus. Tem pessoas que você ora, e não adianta. Você diz assim, isso aí tem magia. Você vai ali com Jesus para Jesus sempre. Ele odiava a crente, ele mandava matar, ele ainda ficava olhando. Estevão foi um mártir, Estevão. Morreu nas mãos de Saulo. Ele ainda segurou a capa do cristão. Mas também, depois desse dia, Jesus pegou ele. Está perseguindo a minha igreja, né? Agora você que vai ser perseguido. Por causa do meu nome. Então, aí brilhou a luz do céu, seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou no céu ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou, bem grande as letras, eu sou Jesus, a quem tu levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém? Viu? Ele ia lá e já
Quando a gente chega nos braços do Senhor, você cai prostrado. Porque Ele é o poder maior. Ele é a sua salvação. É Ele que te dá vida aqui na terra e a vida eterna. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, ele caiu. E os seus companheiros de viagem, versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos. Eles ficaram assim surpresos. Ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Quer dizer, os próprios companheiros dele viram aquela voz. Saulo, Saulo. Saulo já estava desmaiado lá no chão. E o povo e eles estavam ouvindo a voz. A presença de Deus faz você desmaiar. Porque Jesus, ele é o poder maior. Ele te convence. Você está vendo Jesus aqui? Mas o Espírito Santo está. E se ele te convenceu, hoje você não está aqui. Eu só olhava para o céu para saber se ia na praia. Vai dar praia hoje. Mas o dia que eu conheci o Senhor, hoje eu louvo e agradeço a Ele. Amém? Porque Ele está lá, mas Ele me protege e me guarda. Assim também é a tua vida. Aleluia. Então os outros ouviram, os companheiros de Paulo ouviram. Onde que eu estou aqui? Perdi. No 8. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia. Você vê que ele caiu, né? Os olhos dele estavam fechados. Ele ficou cego ali na hora. O poder de Deus é muito forte. E guiando pela mão, levaram para Damasco, onde Jesus mandou. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Agora volta lá para Gálatas. Volta para Gálatas. Para frente, né? Para frente. Depois de Romano, Coríntios, depois de Coríntios, Gálatas. Então, você vê, ali ele se converteu. Ali Paulo se converteu. E ele já começou a pregar. Tá? Ele já começou a pregar. Ele não ficou preocupado se alguém estava vendo, se alguém não disse. Então era só o que ele diz aqui. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. 10. Gálatas 1, 10. Porventura procuro eu agora a favor dos homens de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nenhum homem, alguns de mim, vai revelando a revelação de Jesus Cristo. Aí diz aqui, porque ouviste qual foi o meu proceder. Olha só aqui ele diz, o 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder. Qual era o proceder dele outrora? Perseguir a igreja. No judaísmo. Como se, sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus. E a devastava. Olha, ele acabava com a igreja. Ele acabava. Ele entrava na sinagoga, onde tivesse cristão, ele arrancava-se com violência e matava-se na frente de todo mundo. E todo mundo ficava com medo dele. Então tinha que ser o próprio Jesus dele. Não era para ele chegar lá, aceita Jesus como seu Salvador. Morria na hora. Amém? Mas Jesus conhecia o coração de Saulo. Sabia que ele era um homem temente, só que estava errado, do lado errado. Então trouxe para o lado certo. Então ele diz, vocês sabem que outrora não era mesmo procedimento do judaísmo. Como se maneira perseguia a igreja de Deus e devastava. 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Ele respeitava muitos idosos daquela época da sinagoga, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça e sua prova, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem defesa. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para quem já era apóstolo antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e
e voltei outra vez para Damasco. Amém? Então, Paulo, quando ele encontrou Jesus, ele não voltou lá e ficou lá, Pedro, ó, você me aceita? Eu encontrei Jesus no caminho e Jesus mandou fazer isso, ele não ia aceitar. Ele não ia, ele ia dizer, mentira sua, você inventou isso. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele começou a pregar ali mesmo. Ele esqueceu a lei mosaica e começou a pregar a doutrina da graça do Senhor. Amém? Você era da lei do sistema, como eu fui. Hoje eu sou da graça. E você? Fala para a pessoa, você é da graça? Você crê na graça? Você crê na doutrina do Senhor? Eu creio. Eu também. Amém? Então ele começou a pregar. Ele disse aqui, ó, eu não voltei lá para perguntar aos apóstolos se eles me aceitaram. Porque se ele voltasse ia dar confusão. Amém? Porque já sabia da fama dele, ele mandava matar. Matou Marcos, mas Deus perdoou, lavou ele no sangue do Senhor. Amém? Não importa a sua religião, não importa o que você faça. Se você vem para Cristo, Ele te purifica de todo pecado. Mas você vai ser santo? Somos santos. Nós estamos sujeitos a pecado, mas a gente procura não pecar. Porque você tem a palavra de Deus, você tem o temor a Deus, você tem a doutrina. E quando se tem a doutrina, a gente tem respeito e temor. Então a gente evita o pecado. Amém? Entendeu a diferença? Então é isso, pessoal. Então ele começou a pregar. E ele passou nessa igreja e agora ele está voltando para essa igreja. Foi quando ele achou que os Gálatas frios estavam se desviando da palavra. Então ele começa a dizer, poxa, vocês começaram na carne, no espírito termina na carne. Então Paulo, você mais na frente, você abre aí, 11, mesmo capítulo. Não, agora é 2, né? 2:11. Vai lá. Mesmo capítulo, Gálatas, capítulo 2, você leu 1, agora você vai para o 2. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Mesmo livro, Gálatas 2:11. Olha o que diz o título. Paulo repreende a quem? A Pedro. A justificação pela fé em Cristo. Então, quando ele chegou lá, ele voltou e encontrou Pedro fazendo algo que não deveria. Porque Pedro era um homem, ele andava com Jesus, ele viu os milagres, ele participou, ele comeu do pão. Ali de todos milagres. Então ele estava se prostrando de um jeito, andando de um jeito que não estava agradando a Deus. Então o Paulo já estava ali, ó, com a doutrina. Ele já era um homem determinado por Deus para ensinar a igreja. Ele estava passando nessa igreja. Aí ele viu, olha aqui. Quando, porém, Cefas, sabe quem é Cefas? Cefas é Pedro, tá? Ele diz assim, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentio. Quando, porém, chegaram, afastaram-se. Por fim, veio afastar-se temendo da circuncisão. O que é a circuncisão? É convertido. Então Pedro estava assim, ele tinha Jesus, ele era cristão, mas ele estava assim. Quando tinha os gentios, ele estava com gentio. Aí quando chegava um cristão, ele se afastava, ficava junto com o cristão. Com Deus é assim, ou você é ou você não é. Não pode ser nem barro nem tijolo, você tem que ser o que você é. Então, se você é da doutrina da graça da verdade, então você tem que ficar na graça da verdade. Não é. Meu irmão, Paulo, foi Saulo, virou Paulo, e ele estava ensinando aos próprios discípulos que andaram com Jesus. Olha a diferença. Ele que era perseguia a igreja, agora ele está sendo o quê? Ensinando a igreja, ensinando os próprios discípulos.
porque eles estavam andando de um lado para o outro sem saber, igual os baratas. É igual você está na graça, aí a pessoa chega e fala assim, não, tem nada, você vai ter igreja, começa vai lá na minha igreja, vai lá de São Paulo. Aí você começa. Aí daqui a pouco você já não quer mais vir aqui. Por quê? Você já está dividido, você não sabe. É igual você toma um vinho gostoso, né? Um vinho bom, qualidade, italiano, bom. Aí você vai lá e toma um sangue de doido. Misericórdia. Você fica tontinho, né? Já aconteceu comigo, tá? Estou falando que já aconteceu comigo. Você toma um vinho gostoso. Aí tu pega um sangue de doido. Então, há uma diferença, pessoal. A graça e a verdade é o sangue, é o vinho puro, suave, tranquilo. Aleluia. Amém? Então, ele falou para Pedro, ele repreendeu Pedro face a face. Ele não sentiu, ele ficou dizendo, porque Pedro já tem tantos anos, andou com Jesus, não sei o que, porque eu tenho tantos anos de igreja. Para Deus isso não, para Deus é o que você obedece aqui vale. Amém? Antiguidade não é posto não, tá? Para Deus o que interessa é você ser obediente à palavra dele. É ser você ser da doutrina do Senhor. Glória a Deus. Então, ouve isso aqui. Então vamos lá. Então ele repreendeu Pedro face a face. Aí ele diz aqui, ó. E também os demais judeus dissimularam com ele. Quer dizer, estavam junto com ele, até aquele. Ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Barnabé era um discípulo que andava com Paulo. Ele pegava com Paulo, como Filipe, entendeu? Barnabé andava com Paulo, não era para ele entrar nessa. Né? Ô Pedro, para com isso, cara. Você está lá um monte de escarnecedores lá, se fazendo que não presta. Aí está lá Paulo, Pedro lá metido, Barnabé também. Jesus, não, Pedro, a gente trata bem. É igual você trata bem a pessoa que não é cristã, mas não quer dizer que você tem que ficar junto com ele, entende? A palavra de Deus lá em Josué 1 diz o quê? Que aqueles que não podem sentar com os escarnecedores. Os escarnecedores não é que a pessoa não, é que as pessoas não aceitam a palavra. Tá? Eles debocham. Então você tem que ficar na sua posição de crente, de cristão. Amém? Aleluia! Então diz assim, ó. Aí ele diz, até o Barnabé, hein? Meu amigo, hein? Até o Barnabé está pisando na bola aí. Então ele diz, ó, quando porém vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, isso acerta na presença de todos. Se sendo que o judeu vive como gentil e não como judeu, por que obriga o gentil a viver como judeu? Amém? Se você é cristão, como é que você está lá fazendo o que não presta lá, tá? E vai dizer, não, você tem que ser cristão. Mas você não está lá no meio, fazendo também? Então tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença. Nós não somos melhores do que ninguém, nós tratamos todo mundo bem. Agora não quer dizer que tem que ficar ali. Primeiro, você é da graça e da verdade, você não se sente bem naquele local, não é mesmo? Então, porque você é a luz do Senhor. Deus é santo. Quem é santo, santifica. Mais. Amém? Então, diz aqui a palavra de Deus. Até o Barnabé estava nessa. Enquanto, porém, viu que não procedia corretamente, disse a serva, não da presença de todos. Se sempre que um judeu vive como gentil e não como judeu, por que obriga o gentil a viver como judeu? Nós, judeus por natureza, nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Quer dizer, nós somos judeus da raça hebraica, de Davi, mas não somos gentios. Entendeu? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da, e sim mediante a fé, também temos crido em Cristo Jesus. Porque fossemos justificados pela fé
lei, pois, por obra da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós, mesmo também achado em pecador. Nós somos em Cristo, corremos em Cristo, mesmo sem pecador. Dar-se-á a casa de ser Cristo ministro de pecados? Não, certo que não. Porque se torna edificar quem te destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, certo que morreu Cristo em vão. Então, se você quer seguir Jesus e quer seguir a lei, é impossível. Paulo falou para Pedro, na frente de todos. Amém? Porque a doutrina é isso, é ensinamento. Ah, mas Pedro devia falar na frente de todo mundo, envergonhou Pedro. Ah, ele estava cheio de autoridade de expressão. Deus ama Pedro. Pedro estava indo pelo caminho errado. Então ele foi levantado por Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi levantado por Cristo. Não foi levantado por ninguém, por Cristo. O próprio Jesus apareceu a ele. Aí sim, se converteu. Ali no chão, desmaiou, se converteu ao Senhor. E se tornou um homem maravilhoso, pregador da palavra de Deus. Amém? Seja um Paulo na sua vida. Seja um Paulo na sua igreja. Defenda a graça e a verdade. Amém? Porque é isso que interessa para Deus. Você não vai chegar aqui e vai encontrar um monte de conversa fiada. Não, aí o da lei diz assim, não, mas Jesus, lá no Novo Testamento, vocês dizem que não faz nada da lei, mas no Novo Testamento diz o quê? Que Jesus foi batizado aonde? No rio, mas Jesus estava no seu corpo de carne. Ele estava com ele. Mas depois que Jesus ressuscitou, aí os discípulos, a igreja ainda não conhecia a doutrina. Por quê? Porque quem começou a pregar a doutrina foi quem? Mesmo ele convertido, mesmo ele na circuncisão, que era convertido no coração, eles ainda estavam ligados na lei. Fazia as duas coisas. Quando Paulo começou a pregar, aí sim veio a doutrina, porque já foi o Senhor Jesus que ensinou a Paulo. E Paulo começou a ensinar nas igrejas, entendeu? Então você vê o apóstolo Tiago, ele diz lá em Tiago 3, né? Ele diz, ora, faz a oração da fé, passa o óleo ungido, né? Passa o óleo, e a oração da fé levanta o enfermo. Ele fala assim. Por que ele falou aquilo? Ele ainda não conhecia a doutrina. Porque só a oração da fé já resolveu. Amém? Como eles ainda estavam sem saber a doutrina, aí conforme Pedro, o apóstolo Paulo foi pregando, ele foi se disciplinando. Depois que você vê as epístolas dele, que é tudo bacaninha, né? Tudo certinho. Então assim também somos nós. Eu vivi esse tanto tempo achando que era aquilo. No dia que eu conheci a graça, acabou. Ficou para trás, igual o apóstolo Paulo. Você também é a mesma coisa. Você está na graça? Estou na graça. A doutrina do Senhor é tudo para mim. Então fica firme nela. Porque você vai ter a salvação para tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Amém? Esse é o Evangelho da graça. Paulo estava falando dessa igreja. Então viva, seu viver seja Cristo. Você não precisa mais de fazer um monte de coisa, de campanha. Você não precisa fazer isso, fazer aquilo. Calma com isso. Você tem a graça do Senhor. Você tem a fé em Jesus. É a fé. Não, mas acontece que Jesus fez broto do chão.
passou nos olhos do cego e mandou que o cego fosse curado. Lá, lavasse lá no tanque de Siloé, é assim? Aí age no campanha. Mas Jesus fez aquilo porque ele estava no seu corpo de quê? Depois que ele cumpriu tudo, não precisa fazer mais nada. Vai ficar em casa esperando, não é isso. Você vai trabalhar, vai ter sua vida, você crê no seu coração que a salvação está dentro de você. Você não precisa mais gente para santificar para nada disso. Esse sacrifício tudo era da lei, era simbolismo. Hoje você tem a graça do Senhor no teu coração. É assim que consiste. Amém? Então, isso é objeto para você poder ter lei depois na sua casa. Vamos ficar libertos. Porque aprende uma coisa, a graça do Senhor você não precisa fazer nada. Amém? Mas eu vou, porque ali me ajuda. O que te ajuda é a palavra de Deus, a graça e a verdade, que é a doutrina do Senhor Jesus. Começa a ler Romanos, Hebreus, você vai aprender tudo, porque ali era tudo simbolismo. Depois que Jesus ressuscitou, acabou, agora é o Evangelho da perturbação. O seu Evangelho é da graça, é verdade. Amém? Sorria, Jesus te ama.